Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tchim, esse tilintar de taças não é apenas uma abertura para o programa. É com alegria que brindamos que esteja aqui a nos ouvir. Se estiver por aqui pela primeira vez, preciso lhe avisar que este episódio traz a continuidade do bate-papo que tive com o Valdir Franzini, que é engenheiro agrônomo, executivo de vendas e empresário rural com 42 anos de estrada e também podcaster. Ele é responsável pelo conteúdo e apresentador do Academia do Agro, podcast com mais de 100 episódios no ar. São várias entrevistas com especialistas agroempreendedores, produtores rurais, agroempresas e diversos outros segmentos. De forma bem resumida, posso dizer que na primeira parte de nossa conversa, o Valdir nos contou sobre sua primeira experiência com o vinho nos momentos de arroubos da juventude. Trouxe-nos muitas informações sobre o mundo do agronegócio, com apontamentos que nos fazem refletir sobre o que realmente sabemos ou não sobre o setor, contextualizando o cenário em que está inserida a viticultura e a vinicultura, devidamente conceituadas. Agora, neste episódio, ele segue a nos esclarecer sobre terroir, nos mostrando a potencialidade única que temos em nosso Brasil, com 3 macro-regiões com tipicidades tão distintas. Ele faz uma abordagem de como pesquisa, inovação e trabalho seguem como pilares de uma realidade que se qualifica cada dia mais e vai nos inserindo na produção e no mercado de uma forma promissora e com muita perspectiva de crescimento. Enfim, sigamos com essa conversa. Bom, terroir, me perguntaram, né, a famosa pergunta terroir. Esse é uma das grandes potencialidades que o Brasil tem para que vem destacando-se no mundo e ainda, inclusive, é fator único no mundo de ter hoje 3 regiões distintas, né, para a produção de vinho no Brasil. Terroir é, como todos os seus aspectos, tornam único a produção de vinho em cada região. De modo geral, nos contatos de todas as regiões produtoras de uvas e vinho no mundo, tropical, subtropical e temperado, o clima, o solo e o homem, isso é importante dizer, vamos lá, o clima, o solo e o homem formam um tripé essencial da vitivinicultura e da enologia, representados pela palavra terroir, que é uma palavra francesa. Os vinhos produzidos nas mais distintas regiões do mundo apresentam diversidade de composição, tipos e estilos, sendo incomparáveis em termos da região de produção. Cada vinho expressa as características e o potencial de uma determinada zona de produção, apresentando uma identidade única regional, que se observa em termos de composição físico-química e das características, tecnicamente nós temos uma palavra bonita para isso, características organolépticas e sensoriais. Né? É muito bacana isso aí. E por que o homem é importante? Porque é o que nós chamamos de fenômeno híbrido. Sem o homem, sem o manejo, o manuseio, o conhecimento, a prática, essa característica única do vinho ou do terroir onde ele está, pode deixar de existir, se não tiver aquele homem, aquela cultura, aquela tradição naquela região. Então, o terroir é um pouco mais do que o físico-química organoléptico sensorial. Ela tem a mão do homem ali fazendo essa diferença, certo?
Sim, a mão dele, e todos os sentidos juntos, para entrar em harmonia com esse clima, com esse solo, para entender esse plantio, para entender essa uva, para entender o que ela pode produzir, o que ele pode tirar dela e como ele vai manuseá-la mesmo, né? Exatamente. Nesse sentido que o homem está aí nesse tripé junto no terroir para a produção dessa personalidade que torna mesmo cada vinho único, assim como cada pessoa é única. É a sua identidade. Você tem uma ideia? O termo, bom, ideia, nós estamos falando muitas ideias aqui. O termo terroir, né, como eu disse, foi desenvolvido e estudado por séculos no Velho Mundo, que contribuíram para um aprimoramento qualitativo dos vinhos em geral. A partir da implementação das indicações geográficas, IG, seja de procedência ou denominação de origem, observou-se uma melhoria significativa da notoriedade, do reconhecimento e do valor agregado dos produtos pelos consumidores. Por exemplo, a região de produção de vinho lá de Bordeaux, na França, foi delimitada e subdividida em função das condições climáticas, pedológicas, solo, né, e de manejo das videiras autorizadas, apresentando diversas denominações de origem, como Pessac-Léon, Graves, Médoc, Paulac, Saint-Estèphe, Saint-Emilion e tantas outras, Pomerol, dentre outras. Outros países também do Velho como do Novo Mundo também se organizaram e delimitaram suas regiões vitivinícolas, inclusive o Brasil. Aqui, a primeira indicação geográfica concedida foi concedida para o Vale dos Vinhedos, que eu acabei de citar para vocês, lá na Serra Gaúcha, tendo como epicentro ali Bento Gonçalves, tanto Garibaldi, tem várias cidades ali que fazem parte desse Vale dos Vinhedos. Em 2002, obteve-se a indicação de procedência, e em 2012, esta região obteve a famosa denominação de origem, sendo a variedade Merlot a principal utilizada na elaboração dos. Ou seja, primeiro você tem que ter uma identidade geográfica. Aí você vai especializando, você vai obtendo, subdividindo essas regiões, você consegue o que eles chamam de indicação de procedência, que é o IP. E logo em seguida um refino maior ainda, que é inclusive que as vinícolas buscam, né? É a denominação de origem. Então, você pode ter um vinho de identidade geográfica, que é lá do Vale dos Vinhedos, você vai ter uma indicação de procedência, que é daquela região, e vai ter uma denominação de origem, que é o nome, às vezes, daquela vinícola, como eu citei há pouco lá da França. Também é interessante, e é um processo rígido, internacionalmente, é padronizado, existe um standard para isso, né? Então, hoje nós já temos essas qualificações. Tá? Vamos falar um pouquinho rapidamente. Você cuida do meu tempo aí, né? Porque falar eu gosto também, viu? E, Ah, então, tá interessante a se a conversa. viagem está boa, Vai. então vamos continuar. É. Vamos falar um pouquinho da planta, né? Vamos falar um pouquinho da videira, da uva, que é fruto da videira. A videira é também conhecida aí como parreira, vinha, videira. É uma espécie de árvore sarmentosa. Se alguém me perguntar o que é sarmentosa, cheio de brotos, cheio de rebentos, tá? E tem um nome científico chamado Vitis, o SPP, porque são várias espécies, tá? A mais conhecida é a Vitis vinífera, mas tem outras aí, tá? E teve sua origem há milhões de anos na Ásia Menor, que é uma região ocupada atualmente pela Turquia. Possui cerca de 40 espécies diversas, as quais dividem-se em cepas ou castas. Por exemplo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, são castas da espécie europeia Vitis vinifera e responsáveis por vinhos de grande qualidade. A videira é uma planta que apresenta grande plasticidade fisiológica ou capacidade de tolerar e se adaptar às grandes variações das condições ambientais do cultivo. Isso que permitiu a grande expansão da vitis pelo mundo inteiro. A evolução do conhecimento básico das respostas da natureza ou fisiológicas, né, da planta ao ambiente,
permitiu que o homem entendesse esta plasticidade e ajustasse às práticas de manejo, que hoje são adotadas nas mais diversas realidades de cultivo vitícola, né, no mundo. A videira nessas condições naturais, ou seja, a videira foi criada numa região subtemperada, tá? Vamos pensar nisso. Ela se adaptou bem à subtropical e até à tropical? Sim, por conta da plasticidade. Mas a origem, o natural dela, veio de uma região subtemperada. Ela apresenta um ciclo vegetativo, isso é interessante entender, caracterizado pela sequência de estágios de dormência, que a planta fica quietinha no momento que ela tem que guardar reserva para poder fazer depois essa reprodução, tá? Por isso chama dormência, brotação, floração, mudança de cor, ou pintor, como conhece na viticultura, que é o início da maturação da uva, tá? E colheita. E aí vem uma queda de folhas. Por que eu estou citando isso? Porque isso aqui vai diferenciar os terroirs aqui no Brasil, que eu vou comentar logo em seguida para vocês. Nesta condição climática específica, comentei que é o subtemperado, ela apresenta variados regimes térmicos e hídricos ao longo do ano. Só que é possível obter um ciclo vegetativo e uma colheita por ano. Num subtemperado, seguindo esses estágios que eu falei, com a condição climática, que é subtemperada, você tem as 4 estações do ano, você tem chuvas o ano inteiro, você tem água disponível, você tem temperaturas baixas, você tem temperaturas médias, tem temperaturas altas, e nessa condição, o ciclo vegetativo dessa uva só permitirá uma colheita, tá? Um ciclo, né, vegetativo com uma colheita por ano. Tá claro? Claro e interessante. Vamos em frente. Vinhos e suas origens. Eu já falei um pouco disso aí, mas vamos para o vinho do Brasil, que eu acho que passa a ser mais interessante para vocês. Os vinhos no Brasil, com suas dimensões continentais e em função das diferentes condições climáticas e geografia, como todos nós sabemos, atualmente registra uma produção vitivinícola em 3 diferentes macro-regiões, cada uma com características próprias e vinhos com tipicidade específica. Este fato é único no mundo. O Brasil é o único que tem condição, essas 3 áreas distintas. Isso é fantástico. Você imagina o potencial econômico que isso causa para nós, né? Não só de satisfação etílica e enólica, sabe? Mas também econômica. Nós temos a primeira região, que é conhecida como vinhos da viticultura tradicional, que é a primeira macro-região caracterizada pela produção de vinhos obtidos por viticultura tradicional, aquelas que os nossos antepassados e os nossos migrantes trouxeram, como ocorre em todos os países citados anteriormente, em condições de clima temperado e subtropical úmido. São os estados produtores são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, aonde a videira é podada uma vez somente ao ano, sendo a colheita também anual. A segunda grande região é chamada de vinhos tropicais. Isso é a pergunta da Alessandra sobre a região Nordeste. Esses vinhos tropicais é a segunda macro-região de produção que situa-se, no Vale do Rio São Francisco, no Nordeste do Brasil, onde, desde os anos de 1980, grave essa data, são produzidos os chamados vinhos tropicais. Trata-se de uma região de clima tropical semiárido. Nesta condição, ocorre 2 podas e 2 colheitas por ano, em diferentes épocas, cujas parcelas escalonadas possibilitam a realização de podas e colheitas ao longo do ano inteiro, em função das demandas de mercado, da estrutura industrial e da tipicidade dos produtos. Então, cerveja tradicional aqui no Sul, que é 90% da nossa produção, uma vez por ano, tem um certo período, não tem jeito. Lá não. Lá, lógico que você vai ter um cultivar, uma variedade específica para aquela condição, tá? Mas ela por conta dessas condições climáticas, de solo, de água, de irrigação, inclusive, basicamente com irrigação, você consegue 2 podas por ano e consegue escalonar a produção durante o ano inteiro. Isso é muito legal.
né? Não tem problema, E a cada dia vem melhorando sem qualitativamente dúvida. lá na região mesmo, né? Eles já têm identidade geográfica, já estão trabalhando na denominação de origem, já estão andando a passos largos lá, né? E agora, o mais recente é os famosos vinhos de inverno, é a terceira grande região que é mais recente, tá? Sendo os primeiros registros de produção deste vinho a partir de 2004 em Minas Gerais. Olha os mineiros trabalhando aí. Onde, a partir da dupla poda da videira, são produzidos os chamados vinhos de inverno, com colheitas entre junho e agosto. Atualmente, já há registro de produção desses vinhos, além de Minas, em São Paulo, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso e Tocantins. Olha só. Trata-se de uma região com clima que varia entre o subtropical e o tropical de altitude, cujos vinhedos estão localizados entre 600 a 1.200 metros de altitude. Olha só, né? Coisa interessante isso daí. A importância do viticultor conhecer para tirar o melhor do proveito do que a natureza tem a oferecer e, dentro disso, o que ele mesmo pode acrescentar. Bom, esses dois últimos tipos de viticultura no Brasil, a tropical, que eu falei para vocês, que é os vinhos tropicais, que é lá do Nordeste, bem como o subtropical de altitude e tropical de altitude, que é os vinhos de inverno, diversificam os terroirs do Brasil e, consequentemente, a geografia da produção nacional e mundial de vinhos. Agregam sistemas originais e específicos de produção, com qualidades e identidades próprias. Além disso, diversificam em relação à viticultura tradicional do Velho Mundo, ou seja, é totalmente diferente a forma de produção que se faz lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, para esses novos territórios, constituindo-se, logicamente, novas alternativas de produção com tipos e estilos de vinhos particulares, com qualidade e identidade. Essas novas viticulturas constituem-se em desafios tecnológicos à tradição. Isso que você comentou, Alessandra. A grande barreira que nós temos, às vezes, no crescimento de algumas cadeias produtivas é o forte apego às tradições. E isso, às vezes, inibe a inovação, inibe a criação, o desenvolvimento. Por que não, né? Eu sempre, nas minhas palestras ou nas minhas consultorias que eu dou, a primeira pergunta que eu falo ao pessoal é quais as condições do seu negócio? Não, é A, B e C. Mas por que não pode ser E, F, G? Mas existe? Vocês já se perguntaram se existe? Será que não tem alternativa? Será que não tem possibilidade? Olha, eu tenho um terreno aqui desse tamanho. Por que eu não posso plantar uma videira a 600 metros? Não, porque a videira só pode plantar em alta altitude. Né? E a pesquisa não tem material? Tem. Hoje a pesquisa tem material que oferece para isso. Então, abre-se uma nova alternativa. Então, essa questão da tradição, ela é hoje uma das características fortes para o vinho, que naturalmente veio em função da tradição para tantos outros territórios. Mas, para nós no Brasil, nós estamos conseguindo inovar com esse conhecimento. Quem está fazendo isso são empreendedores, são viticultores, são produtores, são as grandes vinícolas, são as pequenas vinícolas que estão abrindo o território. Né? A soja, que a gente fala tanto da soja, começou assim também. A soja no Brasil só se plantava no Rio Grande do Sul. Hoje se planta em Roraima, se planta no Pará, se planta no Acre, se planta no Nordeste. Como é que isso aconteceu? Fruto da inovação, fruto da pesquisa, fruto da determinação dos produtores. Bom, gente, tem coisa para falar. A palavra é toda sua, pode falar. Bom, eu diria para vocês o seguinte, o desenvolvimento dessas indicações geográficas de vinho brasileiro, do sul ao nordeste, está colaborando para consolidar a viticultura nacional, dando uma maior expressão à diversidade de climas, solos, manejos da videira e práticas de vinificação. Como resultado, teremos fortalecido e incrementado a qualidade da produção de vinhos do Brasil num trabalho contínuo de descoberta e valorização das identidades e tipicidades do produto dos nossos diferentes terroirs. Nossa, tudo isso é realmente muito interessante. Olha quantas possibilidades nesta nossa terrinha. Alessandra, ficou alguma coisa para trás, eu vou ter que pesquisar novamente, porque
Ficou bem bacana, eu gostei muito. Eu mesmo me atualizei bastante com essas informações, que eu não conhecia, por exemplo, os vinhos de inverno, uma coisa nova, né? Recente, 2004 para cá, é muito recente, né? E também não falei em variedades de vinho, em cepas de vinho, porque isso é muito amplo, né? Não é também denotaria um tempo maior, a gente precisaria se aprofundar mais, mas assim, como existe agora essa questão da identidade, da especificidade e da autenticidade de cada vinho, uma das coisas interessantes para que nós, apreciadores e desbravadores, é conhecer, é experimentar. Quem vai fazer a definição do melhor vinho, do melhor terroir, da melhor variedade, do melhor cultivar, é cada um dos apreciadores. Porque, olha que coisa, tem um Cabernet Sauvignon feito no Vale, como é que é? Vale, esqueci o nome, lá no Chile. Eu tive a oportunidade de ir lá uma vez. E tem um Cabernet Sauvignon lá, delicioso, só que ele é um pouco mais áspero, sabe? Ele é um pouco mais mineral, ele é pouco frutado, ou flores, né? O retrogosto, né? É diferente. Quando você pega, por exemplo, o Cabernet Sauvignon feito em Bento Gonçalves, tá? Que é um pouco mais encorpado, é um pouco mais frutado, né? Por que isso? Porque o Vale lá no Chile, onde as viticulturas de lá estão a menos de 50 quilômetros do Oceano Pacífico. Eles recebem uma influência muito grande de umidade, com ar mais úmido e mais salgado, que confere ao mesmo Cabernet Sauvignon uma diferenciação. Então, é lógico que são detalhes, mas assim, estou comentando isso porque um vinho de origem, por exemplo, do Vale do Nordeste, vai ter uma especificidade, vai ter uma característica muito marcante para atender um gosto, né? Na verdade, é isso que vai acontecer. Tá? Então, é um mundo maravilhoso, né? Para experimentar. Esse mundo é vasto, está aí para todos nós. Não temos que nos limitar. É isso ou é aquilo? Não, nós podemos pluralizar É mesmo cada verdade, vez mais, porque nem nosso é gosto é verdade. único. Às vezes a gente quer uma coisa mais floral, às vezes a gente quer uma coisa mais frutada, às vezes a gente quer uma coisa mais encorpada, por exemplo, no inverno a gente prefere um encorpado. No verão, a gente vai preferir algo mais leve, mais alegre. E eu falei tanto do vinho, e falei muito sempre do tinto, né? Porque o tinto é o que eu gosto também, né? Na verdade. Mas, gente, olha, o que se consome, por exemplo, de vinhos brancos e de espumantes, o modo de preparação, o modo de produção, por exemplo, de um espumante, de um chardonnay, tem especificidade muito grande. Por que o vinho é branco e não é róseo ou vermelho para outros? Né? Como é que é feito esse processo? Né? Tem várias características muito interessantes. Uma hora a gente pode conversar sobre isso. O que é vinho fortificado, por exemplo? Pois é, né? Da onde vêm esses aromas? Da onde vêm esses sabores? Algumas coisas vêm das plantas, vêm da videira, mas tem outras que é do manuseio. O vinho fortificado, o produtor de vinho acrescenta um pouco mais de álcool no É vinho, o para ele ficar mais, fortificado. o fortificado, exatamente. É justamente do mosto destilado. Quando você falou da cachaça, eu lembrei do Exatamente, fortificado. exatamente, Porque o mosto exatamente. da uva também, depois, Você depois de fazer pode o fazer. vinho, eles destilam para O acrescentar char, álcool no vinho chamado tranquilo, né? E fortificar. É aí onde nós temos Porto, Madeira, tantas exatamente, vinhos exatamente. que tem um teor alcoólico maior, Maior, justamente recebeu essa que nós chamamos fortificação pelo mosto destilado. Isso é muito. exatamente. Muito, muito interessante. E aí também tem aquelas definições que estão em um outro momento a gente pode falar sobre o vinho jovem,
o vinho maduro, né? Vinho maduro é aquele com 6, 7 anos de armazenamento em tonéis, né? Diferente do mais novo, que é o vinho recém-produzido. Tem várias coisas interessantes ainda para se pesquisar sobre o vinho. E é isso aí, então, minha querida. Se tiver alguma outra pergunta, que eu acho que eu me delonguei bastante, me perdoe o tempo, você não me freou, eu vou seguir em frente. Quando as informações são boas, para que freios? Tá Vamos certo. falar, vamos trocar informações. Eu adorei a sua participação, Valdir, nesse programa. Agradeço muito, porque você trouxe muito empenho. Desde o primeiro momento que eu te convidei, você estava aí, apareceu disposto. E olha que a gente se conhece há pouco tempo e só virtualmente. E mesmo assim, olha como o vinho é uma bebida gregária mesmo, assim como o podcast, porque, na verdade, o que nos reuniu foi o podcast. Verdade. Mas estamos aí, né, Valdir? E o seu podcast também, que é maravilhoso. Eu já ouvi vários episódios, estou gostando muito. E olha que eu nem sou da área do agronegócio. É mais como curiosa mesmo, porque eu acho que o ser humano tem sempre uma coisa que você falou, se perguntar, e por que não? E por que não tentar diferente? Para tudo na vida, né? Verdade. Nós temos uma tradição que nos dá base para muitas coisas e muitas coisas vamos acompanhá-la. No que é bom, nós seguimos a tradição. No que tivermos que modificar porque não nos adequamos, vamos inovar. Uma coisa não precisa suplantar a outra e nem diminuir a outra. Nós vivemos num mundo amplo. Por que não ter alguns momentos em que somos mais tradicionais e outros momentos em que inovamos na nossa vida? E que inovamos no vinho, e que inovamos no podcast, aqui como meu amigo também podcaster, e eu convido todos vocês a ouvirem Academia do Agro. Para finalizar, o que você gostaria de dizer a todos os nossos ouvintes, Valdir? Sejam felizes, sejam atuantes nas suas áreas. Certo? Eu vejo assim, que as pessoas têm que estar permeáveis ao contraditório. A gente vive hoje num mundo muito politizado, a gente vive num mundo muito radicalizado, e é verdade, você tem que ter alguns preceitos. Eu acho que você tem que permanecer e manter alguns dos seus valores. Os meus, por exemplo, é o que eu sigo oriundo dos meus pais. Tá? Então, eu sou uma pessoa crente em Deus, eu sou uma pessoa gosto do trabalho, que gosto da disciplina e que cultivo esses valores da família, em termos de educação, em termos de acompanhamento, etc. Então, mantenha esses valores, mas seja aberto ao contraditório, porque hoje nós vivemos um mundo muito dinâmico, muito rápido, hoje com todas as informações, tudo isso que nós estamos falando aqui, que nós comentamos com vocês, está à disposição de cada um de vocês na palma da mão. É só digitar lá meia dúzia de palavras, vocês vão encontrar tudo isso. Mas, da mesma forma que vocês vão encontrar as coisas certas ou que de interesse, vocês vão encontrar também muito junk, muita sujeira, muita porcaria. Faz parte. Esse é o nosso mundo hoje, separar o joio do trigo. Então, eu digo assim, não seja hermético ao contraditório, às opiniões contrárias. Tá? Tenha a sua opinião, óbvio, mas não seja fechado a discutir, seja lá o que for, o assunto que for, e sempre com aquela pergunta que você gostou, né, Alessandra? Por que não? Por que não? Então, fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem do que foi apresentado no podcast Sintonia do Vinho, eu estou à sua disposição. Meu contato é muito simples, Academia do Agro. Vocês pesquisarem na internet, rapidamente vocês vão chegar no podcast Academia do Agro, ou então no meu e-mail, que é valdir.franzini@gmail.com. Excelente, Valdir, adoramos. Tem o site também, Academia do Agro, que eu fucei lá. É tranquilo chegar lá também. Pelo Google você chega rapidinho lá também.
E lá estará todos os podcasts, né? Com certeza. Esse daqui está aqui atrás de mim, ó. Aqui é uma meia dúzia daqueles 100 e tantos que eu já fiz a entrevista. Ah, tô vendo, as fotos estão aparecendo aí atrás de você mesmo. Muito, muito obrigado novamente, Valdir. Então, que sejamos agricultores em nossas vidas, que saibamos cultivar com trabalho, suor, dignidade, que saibamos colher e aproveitar tudo aquilo que o nosso trabalho oferece no cultivo das nossas plantas, que saibamos também inovar nos momentos que forem necessários, observar, sentir sempre em nossas vidas. Então, assim terminamos o podcast Sintonia do Vinho. Entre tradição e inovação, há muito o que compõe nossa identidade e nossa adaptabilidade. Separar o joio do trigo é o que em todos os aspectos solicita nossa atenção, assim como nosso trabalho preciso e contínuo. Tchim, tchim.